Olá, pessoal. Isso aqui é uma reprise, tá? Esse vídeo é gravado. Muita gente vai entrar achando que é live, mas eu vou deixar aí o bate-papo. Vai dizendo aí a tua cidade, também deixa o teu nome, beleza? Faz como se estivesse ao vivo. Bom, esse vídeo aqui é uma reprise de uma entrevista importantíssima que eu fiz para o canal TVCH e a Carol, de forma muito competente, fez uma entrevista extremamente fluida comigo, onde ela conseguiu extrair dados importantes das minhas pesquisas. Eu considero, para quem gosta do meu trabalho e das pesquisas, quem quer saber mais sobre a outra humanidade e sobre o que pode acontecer no futuro, esse vídeo fundamental com informações únicas aqui no Brasil, na internet brasileira, né? Então, eu espero que você goste desse vídeo, mas eu também estou aqui para te fazer um convite. Na terça-feira, às 20h30, eu vou fazer uma live importantíssima também sobre o Império da Tartária. Terça, às 20h30. Muita gente me pediu lives sobre isso desde o início do canal. E eu sempre falava: olha, eu não conheço esse assunto direito, então eu prefiro não falar. Como vocês sabem, eu gosto de falar daquilo que eu conheço. Bom, eu fiz um estudo muito profundo para redigir a minha matéria de capa para a revista Enigmas, edição número 30, que será lançada na próxima semana. E esse estudo profundo vai gerar uma aula importante sobre o Império da Tartária, sobre a teoria e etc., sobre as minhas conclusões e análises. Vocês vão gostar bastante, então é imperdível. Na capa do canal vocês vão encontrar a miniatura do vídeo. Já deixa o like lá, já ativa a notificação para você não esquecer que é terça às 20h30, o YouTube te notifica. Se inscreve no canal e faz tudo o que tiver que fazer aí para receber sempre esse conteúdo, beleza? Então vamos ao vídeo, espero que vocês gostem. Até mais. E sem maiores delongas, deixa eu chamar meu convidado. Eu estou muito feliz em receber aqui o André de Pierre. André, boa noite. Seja muito, muito, muito bem-vindo à TVCH. Falei com a galera que hoje essa live é para botar a pulga atrás da orelha. Que você é bom nisso. E eu estou realmente muito encantada com o trabalho dele. Eu falava com o pessoal agora há pouco. É um trabalho de formigas gigantes, né, que vão incomodando, criando e se sobrepondo, apesar de todas as diretrizes, todas as dificuldades que o sistema traz. Essas pessoas a gente tem que tirar o chapéu. Eu não estou de boné, com esse boné bonito igual o seu, senão eu tiraria o boné para você agora. Bom, eu te dou as boas-vindas, dá um oi para a galera. E começa também contando para a gente um pouquinho sobre o projeto da Revista Enigmas, como é que você começou essa grande empreitada de levar conhecimento para tantas pessoas e de tantas formas. Legal, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu me interessei por esse trabalho mais ou menos em 2007, 2007, 2008, quando eu terminei a faculdade, eu descobri que eu queria pesquisar algo original, totalmente fora da curva. Então, eu encontrei aqui perto da minha cidade, em Botucatu, um frei chamado Frei Fidelis. E lá eu descobri que o Frei Fidelis, ele tinha uma pesquisa sobre a presença dos sumérios no Brasil. Foi aí que mudou tudo para mim. Eu falei, opa, esse é o assunto que eu vou pesquisar. E eu fui fazendo a pesquisa, que eu já mostrei no meu canal muitas vezes, né? Essa pesquisa bem pormenorizada. E algumas coisas que eu fui encontrando só tinham explicação com algo muito maior, como alinhamentos entre sítios arqueológicos antigos, principalmente aqui no Brasil, né? Pirâmides na Amazônia e uma série de coisas. E lá, mais ou menos em 2012, eu comecei a pesquisar essa questão das ruínas da Amazônia. Então, foi mais ou menos nessa época. Uma coisa foi levando a outra. O meu terceiro livro vai ser sobre a presença dos sumérios aqui na América, tá? Já vou avisando aí o pessoal. Já fiquem E de olho. fiquem de olho. Em breve eu vou terminar esse livro, vou publicar. Depois eu vou escrever sobre outra humanidade também, sobre essa questão do cataclismo. E minha carreira foi andando, pesquisas, palestras presenciais sobre os assuntos que eu vinha estudando, que eram totalmente diferentes.
livros publicados. Até que em 2017 eu decidi aumentar minhas expedições para a nível Brasil. Então eu fiz a minha primeira expedição em Florianópolis, Santa Catarina, e também no interior de Santa Catarina, com o antropólogo Adenir Ramos, que ele é bem conhecido na área, de uma antropologia também meio alternativa. Ele é bem conhecido lá em Santa Catarina, ele tem até um instituto lá. Então essa foi a minha primeira expedição. E quando eu voltei da expedição de Santa Catarina, me veio a ideia da revista Enigmas. Eu chamei diversos amigos na época para redigir, pessoas que eu já conhecia da internet, porque eu tinha um blog desde 2011 na internet. Então, várias pessoas que eu tinha conhecido, pessoas desse mundo de palestras também, convidei para escrever na revista Enigmas. A primeira tentativa não deu certo, e não consegui realizar. Tentei fazer parcerias com editoras, não deu certo, de forma alguma. Depois de uns 6, 7 meses da ideia inicial, em maio de 2018, eu consegui criar a revista Enigmas. De uma hora para outra, quando teve que dar certo, deu certo muito rápido. Mas certamente tanto tentar, né? Encontrei uma parceria, uma gráfica, né, que pudesse imprimir em pequena demanda com valor na época que eu necessitava, um valor baixo em pequena demanda, que era o principal problema na época. E encontrei um cara ali no início, um designer, que me ajudou a desenvolver a diagramação da revista. Como a diagramação é como a gente vai expor as letras, né, as imagens dentro da revista. Então, eu encontrei uma pessoa, porque eu não fazia a menor ideia como montar a revista. Essa pessoa apareceu, e ela que montou inicialmente a revista Enigmas, a parte de design, e a gente manteve, eu mantive até hoje esse mesmo design. Eu falei para ele na época que tinha que ser algo parecido com a antiga revista Planeta, e também mais parecido ainda com a revista Planeta Civilizações Antigas, ou Civilizações Perdidas, que era uma edição especial da revista Planeta, que eu achava assim, a revista Enigmas tem que ser parecido com isso. Então, essa era a ideia, assim, de desenho da revista Enigmas. E os artigos, logo no início, a primeira capa é sobre as múmias de Nazca. Na época estava acontecendo um rebuliço por causa disso, sobre aquelas múmias supostamente alienígenas. A gente fez uma matéria que é até do Rafael Carvalho, que também produz conteúdo aí na internet. Na época, a gente fez a entrevista com um peruano que dizia que era falso e com um cientista dizendo que era verdadeiro. Ah, fez o contraponto. Legal. Sim, fiz o contraponto. Nós fizemos 2 entrevistas e a matéria do Rafael. Então, essa foi a primeira matéria de capa, tinha 5 ou 6 matérias, inclusive uma matéria sobre Anunnaki e tal, que é o que o pessoal assim, mais gosta assim, no meu canal, Sumérios, Anunnaki. E foi assim que começou a revista Enigmas, e a partir dali, eu já tinha bastante conhecimento naquela época, porque eu já vinha de 10 anos de pesquisa, né? Você vê, eu comecei em 2007, 2008, em 2018 nasce a revista Enigmas, eu já tinha publicado 2 livros, feito aí uma centena de palestras, eu tinha público fora do YouTube, e para o YouTube mesmo eu só cheguei em 2019, janeiro de 2019, Olha só. com o Wagner do Mundo Proibido, que me chamou pro canal dele, eu fiz 2 vídeos lá pro canal dele, deu 500 mil de views, e daí eu falei, pô... Acho que eu vou ter o meu também. Eu acho que eu vou tentar, né, porque... E ele me incentivava pra caramba, o Wagner do canal Mundo Proibido. Foi bem legal essa época aí que tudo começou. Eu já estava há 10 anos, mas a revista Enigmas, eu já tinha um conhecimento grande, mas a revista Enigmas fez aquilo aumentar 100 vezes, porque eu comecei a absorver também o conhecimento dos pesquisadores que escreviam lá. A partir da revista Enigmas, edição 6, mais ou menos, eu comecei a fazer a redação, a revisão, né? Para livro chama revisão, para revista e jornal chama redação. Eu comecei a revisar a revista e aprendi mais ainda, porque eu absorvia os artigos dos autores
de uma forma maior revisando. Então, ali o meu conhecimento já cresceu mais por conta da revista Enigmas. Hoje em dia nós temos mais de 100 artigos, fora as minhas pesquisas, as minhas aulas, né? Tem um curso que tem mais de 150 aulas ao vivo. Então, foi muito material que foi produzido aí durante esses anos. Então, vai fazer 15 anos já que eu estou nessa estudando São quantas essa história edições que a alternativa. revista teve? 28. Está na 28ª edição. 5 anos. Ela fez 5 anos agora. Eu estou lançando a edição comemorativa de 5 anos. E ela tem uma periodicidade fixa? Sim, ela é bimestral. Uhum. E a revista, assim, para mim, nada que eu vá fazer nas minhas pesquisas, nada que eu vá encontrar em campo vai ser maior que a revista Enigmas. Eu digo isso de coração já desde agora. Porque nós estamos deixando um legado. Sim. Com a revista Enigmas. Um legado mesmo. Hoje, quando eu vejo aqueles mais de 100 artigos na qualidade que eles são feitos, que eles são redigidos, na qualidade das informações, eu vejo que essa revista ela vai perdurar por muito tempo. Tipo, se ela acabar amanhã, na 29ª edição, agora na 28ª edição, eu já teria cumprido meu papel, de verdade, que são tantos artigos importantes que já serviriam de ponto de partida para vários pesquisadores. A minha ideia com a revista Enigmas, Carol, era produzir um material de história alternativa que eu não tive quando eu iniciei. Uhum. Quer dizer, tipo, eu poderia ter atingido um patamar muito melhor, mais rápido, se tivesse a revista Enigmas na época. Sim. Sabe, Mas Carol? alguém um dia tem que capinar o mato. Exatamente, foi muito tem que difícil. traçar o caminho para que outros possam chegar, né? A revista quase uma faliu galera aí na 7ª comentando. edição. Não sei se você está acompanhando aí, mas a Tô galera acompanhando. tem leitores seus aqui na audiência Inclusive tem a hoje. Cecília Monteiro, que é uma das únicas pessoas no país que tem todas as edições impressas. Vai virar Invejem. material de colecionador, hein? Invejem a Cecília, ela tem todas as edições impressas, coloridas, né? Uma das poucas pessoas que tem todas. Então é um material realmente de colecionador. Nós temos mais assinantes que têm acesso às edições digitais, né? Que tem a mesma qualidade. Mas, cara, eu tô muito satisfeito. De verdade, assim, eu poderia morrer amanhã, assim, que eu teria deixado meu legado. Não, de verdade, assim, eu teria deixado meu legado já. Porque isso não vai ficar só aqui. Agora tá numa bolha, num conteúdo restrito, mas daqui a pouco essa revista ela vai furar a bolha. Você viu a qualidade, né, Carol? Você falou hoje. E quem vê, por exemplo, eu bato muito na academia no meu canal. Quando os acadêmicos veem a minha revista, eles ficam balançados. Quer dizer, eu nunca recebi uma crítica de um acadêmico da minha revista. Aqueles que leram. Sim. Nós temos assinantes acadêmicos. Porque quando eles veem o material, eles param de ter preconceito. Eles dizem, pô, tem coisa que eu não sei realmente. Mas isso é sobre, como você bem colocou, furar bolhas, né? Tem que furar a bolha um dia. É como aquele ditado que fala que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu acho que esse trabalho que você faz e que de alguma forma a gente também caminha aqui, ele vai muito nessa toada, como diz na minha terra, sabe? A gente vai buscando costura ali. Eu estou achando interessante seu relato, porque eu também comecei como revisora de textos para sites. Era uma iniciativa de DAC lá na época Projeto Portal, né? Isso faz muitos anos. Existia uma iniciativa que queria se tornar uma revista impressa também, acabou não dando certo. Foi o projeto de um site, mas ali foi a primeira oportunidade que eu tive de vivenciar uma coisa que você está relatando que é muito legal. A diversidade de conhecimento que existe, quanto pesquisador bom que tem, quanto pensador bom que tem. A gente liga a televisão e a gente acha que o mundo é só aquilo que a televisão está nos mostrando. Mas quando a gente se abre e começa a fuçar, a tentar romper a bolha da televisão, porque também é uma bolha, né, André? A gente está tentando furar uma, eles estão em outra.
Quando a gente começa a furar essa bolha da televisão e a buscar informação, cara, a gente vê que existe um mundo e existe gente muito boa, muito competente, muito disposta a trocar, com muita humildade para trocar, com muita cabeça no lugar, sem muito elitismo, assim, sabe? Mas com uma visão realmente muito consistente, muito bacana. Eu cheguei até o André, gente. Eu já, na verdade, assim, voltando um pouquinho para trás, eu acompanho o trabalho do André faz algum tempo, porque eu comentei com ele que eu gosto muito dessa parte da arqueologia proibida, da história não contada, isso desde muito nova. Me afastei um pouquinho disso em função de outros trabalhos, mas quando começou o projeto Ratanabá, eu comecei a acompanhar de novo. Cheguei no material do André e falei, cara, uma hora eu vou ter oportunidade de conversar com ele. Esse cara é interessante, uma hora eu quero ter oportunidade de conversar com ele. E na semana passada ou essa, já me perdi, ele colocou um story de um tema que eu adoro, que é o tema da nossa live. Sim. Que são sobre os grandes dilúvios. Esse talvez tenha sido o primeiro ponto que me botou para pensar como pessoa, né? Verdade. Na verdade, os conteúdos eles se movimentam pelas pessoas. Embora aqui o foco nosso seja contar essa história para vocês, eu estou contando como é que ela chegou para mim, porque eu fui muito curiosa desse assunto quando mais jovem. No ano passado, não, nós estamos em junho. Esse ano eu comecei a ler um livro que me tirou da cachola de novo, chama As Digitais dos Deuses. Eu sugiro muito que vocês leiam esse livro. Muito que vocês leiam esse livro. E assistam um documentário do autor que chama Revelações Pré-Históricas. Tá certo, André? Sim. Revelações Pré-Históricas. Ele tá no Netflix, é excelente, mas o documentário é isso aqui, ó. Em relação ao livro, que é isso aqui. De interessante, de conteúdo, de densidade, de reflexão. E aí, quando o André colocou esse story, eu falei, cara, isso bate muito com o que eu tô lendo, com as coisas que eu buscava. Chegou o momento de bater esse papo com ele e conversar um pouquinho. Antes de você entrar, a gente estava conversando aqui com a galera no chat, a gente chegou até a lançar uma enquete assim, pô, será que vai ter outro dilúvio? Será que a nossa sina é ter resets aí de tempos em tempos na nossa história? Mas até chegar essa pergunta, eu quero fazer a história por onde ela começa. E aí eu trago o primeiro ponto para a gente trocar. André, o que aconteceu na tua visão que tantas culturas, de tantas épocas diferentes, de tantos lugares diferentes, culturas que não se falam, povos que não teriam condições de se falar, narram histórias tão semelhantes a respeito de um dilúvio que aconteceu? O que aconteceu foi um grande cataclismo. Não precisa ser exatamente como está descrito na Bíblia. Entre esses povos do mundo, esse cataclismo é relatado de diversas formas. Em alguns lugares, tem até montanhas saindo debaixo da terra e se erguendo, por exemplo. Vulcões, erupções. Buracos de água também que jorraram, né? Tsunamis. Então, isso tudo é um evento catastrófico até meio que já conhecido aqui do planeta Terra. E ele é um evento cíclico. O planeta Terra ele passa por um evento catastrófico global de tempos em tempos. A prova são aí os milhões de animais extintos. O que as pessoas não sabem e não aprendem na escola é que tiveram milhões de espécies extintas, de diversas famílias de espécies, há 12 mil anos. Não precisa ir na época dos dinossauros, há 100 milhões de anos. Há 12 mil anos, por exemplo, 12, 13, 14 mil anos, aqui na América do Sul, tinham elefantes, tinha o tigre-dente de sabre, tinha a preguiça gigante, Gigantes. tinha uma espécie de rinoceronte, tudo aqui na América. Leão da América. Diversas espécies, gente. Todas foram extintas. Bom, algum evento catastrófico deve ter acontecido, né? Agora, a história, isso eu chamo de amnésia histórica, esqueceu de contar que o ser humano passou por esse cataclismo. Então, eles vêm com aquela história de paleolítico, neolítico, ou seja, da evolução humana num ambiente estático. Sim.
Quer dizer, você tem uma ciência falando, ó, teve cataclismo, é isso, aquilo aconteceu, e a outra matéria, os outros pesquisadores de uma outra matéria dizendo não, a Terra era estática e o ser humano vai evoluindo. E ele passa pelo grande cataclismo, onde diversas espécies foram extintas, não acontece nada com ele. Pelo contrário, ele evolui enquanto isso acontece, né? Ele evolui. Por exemplo, ele perde todos os pelos na Era do Gelo. Ele fica sedentário nessa época, numa época de falta de comida, ele está sedentário. Ele fica sedentário exatamente nessa época. Quer dizer, uma narrativa que ela não faz o menor sentido se você cruzar, se você colocar diversas disciplinas. Então, eu estou chamando a atenção aí de pesquisadores que talvez nunca tenham ouvido falar disso, ou nunca tenham parado para refletir. A história que você está contando, você aí que é historiador, professor universitário, ou tá dando aula na escola, quando você conta a história, você conta ela num ambiente estático. Só que nós sabemos que o planeta Terra não tem um ambiente estático. Muita coisa muda. E eu sou catastrofista, no sentido assim, de que para mim essas mudanças não acontecem em bilhões de anos ou milhões de anos. As mudanças elas ocorrem rapidamente, depois se estabilizam. E de tempos em tempos, né? E de tempos em tempos de forma cíclica. E isso. Mas vou te dizer, desculpa te interromper, isso é nada contra a maré, né? Porque eu tenho um filho de 10 anos e ele está exatamente estudando essa época paleolítica, esse período que o ser humano deixa de ser, passa a ser sedentário. E aí eu vou estudar essa matéria com ele e eu falo para ele levar algumas perguntas assim para a professora dele, né? Não tem nem retorno. Não tem retorno. Não tem nem retorno. E assim, o menino precisa passar de ano na escola. Aí a mãe aqui fica numa situação delicadíssima, né? Porque esse tipo de questionamento, ele não cabe no ambiente nem para escola infantil. Então, isso é uma escola ou é uma igreja? É uma ótima pergunta. Mas me disseram que é uma escola. É uma escola religiosa. É isso que eu estou falando. A ciência, ela virou isso. Esses professores, eles são sacerdotes, eles são aqueles padres de paróquia, sabe, assim. É isso que eles são, porque eles não sabem, se você vem com uma pergunta fora do que é aceito, eles não sabem responder. É aí que você começa a desconfiar do sistema inteiro, né? É. E aí que a gente vai vendo que não tem como se encaixar. Assim, uma vez que você viu de trás da fechadura, você já não tem mais como olhar para o mundo como ele era antes, né? Não tem, porque essas coisas que a gente vai trazer hoje tem evidências textuais, físicas, e que assim, você só pode imaginar que isso foi ignorado pela elite por má fé e pelos professores por ignorância. Sim. Devido à má fé dos que estão lá em cima, que sabem todas essas coisas, e os que estão embaixo ensinando, eles ficaram. Não que eles sejam pessoas ignorantes no mau sentido, o que eu falo de ignorância é de não saber. Eles não sabem. Eles não sabem. Porque eles também não pararam para pensar, você precisa refletir sobre isso, você precisa cruzar as ideias. E o Graham Hancock é um cara que cruzou. Ele começou a pesquisar isso, mas o Graham Hancock, ele vem de uma série de outros pesquisadores da linha catastrofista, que inclusive um deles teve o livro dele censurado pela própria CIA, que tem matéria nessa revista aqui da edição 15, né? Que inclusive tem uma matéria também gratuita sobre isso no site da revista enigmas.com.br. Um livro de um autor chamado Sean Thomas, que falava exatamente disso, que teve uma catástrofe, que é cíclico, etc, etc, etc. A CIA foi lá e classificou o livro dele. Tirou de Vivemos circulação. outro período de caça aos livros, né? E assim, até hoje ele não foi desclassificado. Quando a CIA liberou o livro de novo, por causa da legislação do FOIA, ele veio todo cheio de tarjas pretas. Então, assim, imagina, a própria CIA se envolveu nisso.
Por que que esse assunto incomoda tanto, André? Porque Por que que os é o grandes assunto senhores, mais como você falou? importante. É o assunto mais importante do mundo. Que é... isso vai voltar a acontecer. Eu sempre falo no canal, quanto mais longe nós estamos do último grande cataclismo, mais próximo do próximo a gente vai estar. Quanto mais distante do antigo, mais próximo do próximo cataclismo, né? Então, é uma coisa que é lógica. Nós estamos próximos, na verdade. Porque eu posso mostrar na tela uma imagem Deve. aqui? Tá, espera só um pouquinho que eu vou localizar aqui. Tem um canal que eu sugiro a todos vocês chamado Suspicious Observers. Canal em língua inglesa. Para quem não domina a língua inglesa, você pode colocar legendas na tela, né? Depois traduzir para português para tentar assistir esse canal, que é um pesquisador, um cientista americano ou inglês, não sei bem a nacionalidade dele, que ele tem o pensamento para essa área. A teoria dele é catastrofista e ele traz diversos artigos científicos, etc. Tem vários cientistas trabalhando com essa ideia já, de que isso é ciclo, que vai voltar a acontecer. Peraí, eu vou mostrar na tela um gráfico elaborado a partir do trabalho dele, de quantos... de um negócio, eu não sei se vocês já ouviram falar de inversão de polos magnéticos. Já ouviram falar Opa, disso? acho que Eu a posso galera que acompanha por explicar. Dáquila, sim, com Então beleza. certeza. Tem um negócio que não é a inversão completa, chamada excursão magnética. A excursão magnética... Tá aqui na tela? Agora, eu tô Eu falando que a galera de Dáquila conhece, mas eu não Uhum. sei quantas pessoas que estão aqui com a gente que não são de Dáquila. Então, se você puder fazer um resumão geral, André, Tá mesmo certo. para quem nunca teve contato com essa informação ou para quem já teve algum contato, eu acho que é legal. Bom, a inversão completa dos polos magnéticos, né? O polo sul vai para o norte vai para o sul. O magnético acontece a cada mais ou menos 700 mil anos, segundo a teoria. Mas entre essas inversões completas, existem as inversões incompletas, mas que também são catastróficas, que são as excursões magnéticas. E elas acontecem a cada 12 mil anos, como vocês podem ver na tela. Inclusive, esse evento Le Champs teve várias notícias que saíram de uma universidade da Austrália, essa aqui, 48 mil anos, o evento Le Champs, que ele foi, segundo a tese dos darwinistas, responsável pela extinção como é que ele chama? Do homem de Neandertal. Para você ver o quanto isso é catastrófico. Eu já vou explicar por quê, qual é a explicação dele ser tão catastrófico. Então acontece de 12 em 12 mil anos. Ou seja, há 12 mil anos foi o último, que é chamado de Gothenburg. Opa, Então, nós acabo temos de do me lado... lembrar que quanto mais distante a gente fica, mais perto a gente está do próximo. Exatamente. Exatamente. Então, faz 12 mil anos e provavelmente, eu acredito, é por isso que tem um silo na Noruega guardando milhões de espécies para uma catástrofe. Ele fica abaixo do gelo, debaixo da terra, num bunker. Por isso que no mundo inteiro, só nos Estados Unidos tem bunkers que cabem 1 milhão de pessoas, mas se você pensa assim, a população dos Estados Unidos tem mais de 300 milhões de pessoas. 1 milhão parece bastante, mas Não é. é a elite. É a elite da elite. A 1 milhão de pessoas. É. Aí você chega no ponto que eu esperava. Por que essas informações são omitidas? Exatamente. Então, nós temos aqui as excursões magnéticas. Qual que é a explicação? Daí você fala, nossa, mas por que inverte só o polo magnético? Por que isso é catastrófico? Tem algumas explicações para isso. Uma delas, e isso está tudo no campo teórico, não vamos encarar isso como uma nova religião, né? A ciência, ela trabalha com teoria.
Na verdade, a explicação, quando a gente for ter a explicação, já era. É sempre de retrovisor. É sempre de retrovisora. Quando a explicação correta é só vivenciando, mas não quero vivenciar. Mas é o seguinte, a primeira explicação é que existe alguma perturbação no centro da Terra. O centro da Terra ele seria feito de metal líquido e alguma perturbação acontece de forma cíclica, ou seja, alguma coisa se mexe lá embaixo e perturba a crosta terrestre, que seria a casca de um ovo. Essa é uma explicação, tá? Uhum. Então, por isso que, por exemplo, nessas catástrofes descritas pelos povos antigos, nós temos essa questão de água vindo de baixo para cima. Não é uma chuva. Quando se fala em dilúvio, o pessoal fala uma chuva. Por isso que existe também essa coisa de montanha se erguendo, vulcanismo. É uma perturbação muito forte na crosta terrestre. O E próprio movimento existem. ali das placas tectônicas, né? Que gera Exatamente. os pequenos terremotos O em que grande faz proporção. exatamente grandes terremotos que geram tsunamis, daí vai. Porque tem alguma perturbação ali embaixo. Daí não importa se você, qual modelo da Terra você acredita. Tem alguma perturbação que vai para a crosta terrestre. É só uma explicação, gente, só uma teoria. Tá, e o que causaria essa perturbação? Esse evento interno, só que tem um problema. Um evento externo, ou seja, um impacto, também pode causar essa perturbação. Porque o impacto vai perturbar o que está debaixo da Terra e causar uma excursão magnética. Uhum. Isso pode causar uma excursão magnética que seria até mais catastrófica, porque nós teríamos que lidar com o impacto e a perturbação dessa excursão magnética. Então, não é a mudança dos polos em si que vai gerar a catástrofe, em si é o que está acontecendo debaixo da Terra. Uhum. O que está perturbando a crosta terrestre, a superfície. Agora imagine o seguinte, pegaram essa informação, tá? Há 13 mil anos teve o impacto de um cometa, chamado Cometa Clovis. Pesquisem sobre isso. E o impacto desse cometa, ele tem esse nome porque eles chamam uma cultura lá da América do Norte, de humanos, de Clovis. Eles deram esse nome, Cometa Clovis, porque esse impacto foi, adivinha, na América. Lembra que eu falei lá no início que essas grandes espécies, a maioria delas foi extinta na América? É porque o impacto foi aqui. Mas esse impacto, eu acredito, e vários cientistas acreditam, que causou uma excursão magnética. Então nós tivemos um impacto e uma excursão magnética. É por isso que ficou na memória dos povos essa catástrofe global. Então aqueles que estão falando que a história do dilúvio bíblico aconteceu só na região dali da Mesopotâmia, etc., é mentira. É porque ainda não conversou com os tupinambás, os tupis, os astecas, Exatamente. os incas. Inclusive, os padres ficaram arrepiados quando eles começaram a ver os mitos dos nativos americanos, contando as mesmas histórias. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Alguns deles interpretaram de uma forma meio radical de que sacerdotes de Satanás tinham atravessado os oceanos antes e ajudado a montar aquelas religiões aqui dos pagãos. E eles trouxeram essa história do dilúvio. E além de tudo, eles encontram aqui na América idiomas parecidos com os idiomas da Europa e do Oriente Médio, por exemplo, com hebraico. Então isso, Tem raiz o sim, hebraico? Eu não sabia. sim. O Quechua, Olha por só, exemplo, é. eu não O sabia, que Tupi, o interessante. Tupi ele tem uma característica que poucas línguas têm no mundo. Uma delas é o sumério. O Tupi é uma língua aglutinante. Poucas línguas. Hoje em dia, qual língua que é aglutinante? Eu acho que o finlandês são poucas. O basco, o tupi.
São pouquíssimas línguas. O sumério era aglutinante. Olha que interessante, né? Finlândia, Brasil. Não, eles teriam, na verdade, assim, a língua deles, é por isso que tem o sumé, né? O pessoal interpreta errado com a questão do Tomé, mas a gente está saindo muito do assunto, mas é que tem muita informação. Contudo, eles Fica chegaram à vontade, aqui viu, André? Temos e todo o tempo do mundo. Se precisar, fazemos uma live de 2 vezes, não tem problema. Galera, eu acho que aqui estamos numa pegada legal, né? Depois digam aí pra gente no é chat. complicado, são muitas informações, né? Mas nós temos esse mundo lá do passado totalmente diferente do que estão contando e tem muitas evidências. Muitas evidências. Só que a história que você tem que engolir é a do homem macaco, paleolítico, neolítico. Por quê? Porque a elite do mundo hoje em dia quer se colocar como o topo da evolução, como o ápice do conhecimento, para que você seja um escravo dela quietinho. Só se Uhum. ajoelhe e fale amém. Só que tem várias pessoas no mundo fazendo esses estudos paralelos. O Dáquila é um instituto que faz pesquisas assim. Vários. Então, Tá aí Ratanabá para poder nos lembrar, né? Que nem a sim, origem da humanidade, nem a origem onde tudo começou, tá claro aí na história, né? E a gente se vangloriando aí por estar no topo da cadeia, como se fôssemos a versão mais evoluída da nossa espécie que pisou por exatamente. aqui, né? Eu já cheguei a essa conclusão. Essa historinha que eles contam e ficam repetindo, 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 que tem evidências escassíssimas. Se a gente pode chamar aquilo de evidência, é uma história para mostrar que a elite, aquele pessoal que está na elite da academia ou na elite da política, eles são o ápice de toda a história. Como que você vai chegar aqui e falar, ó, esse pessoal é da elite, você tem que ser escravo deles? Tem gente que nem se deu conta ainda que é escravo, né? Mas você tem que ser escravo desses caras, falar amém para tudo que eles dizem. E daí eu falo, não, mas teve outra humanidade. Eles tiveram o ápice deles lá também. E eles foram destruídos por um evento natural. Um evento natural cíclico, que vai sempre. Cíclico, né? O pleonasmo, né? Vai sempre acontecer. E vai sempre acontecer esse ciclo. Agora, o que você está me Inclusive, relatando. os indianos falam disso, né? Sim, tá na matéria dele, viu, gente? Qual que é essa edição? Onde Essa está essa daí é a edição matéria? 15. Tá na edição 15, gente. Ele fez até Edição no 15. final um quadro resumo de todos os povos, a época e a principal Posso informação. colocar na tela? Deve, fica à vontade. Beleza, eu vou colocar na tela aqui para vocês esse quadro, porque esse quadro ajuda a explicar muitas coisas. Bom, como eu disse para a Carol, tem muito conteúdo, então às vezes eu acabo encavalando diversos conteúdos, né? Como eu fiz agora, falei. Mas eu acho que a riqueza tá aí, né? Para a gente fazer um material assim muito certinho, assim, início, meio e fim, a gente iria para um outro caminho, um caminho mais de documentário. A live nos dá uma liberdade boa de fazer uma troca assim, vai e vem, que eu acho que é legal para quem está acompanhando. E pelos retornos aqui, eu acho que a gente está num bom caminho, viu? Cada assunto desse daqui, gente, dava uma aula, né? Essa questão do Sumé, a questão das línguas, a questão dos padres, a questão da inversão de polo magnético, etc. Mas, como a Carol disse, a gente fez um quadro para a revista Enigmas, edição número 15, dos principais mitos do dilúvio. Eu, quando comecei a estudar isso, eu achei que era como está escrito ali na Wikipedia, né? Que tinham 280 e tantos povos antigos que falavam do mito do dilúvio. Mas depois de estudar isso profundamente, eu cheguei à conclusão que são quase todos. Eu só não digo que são todos porque eu não conheço todos os povos antigos. Daí seria, né, uma falácia. Mas quase todos têm esse mito de um grande cataclismo. E todas as principais civilizações antigas e povos antigos vai existir esses mitos. Eu coloquei numa tabela aqui em qual continente que tem um mito, qual o povo, qual o motivo, cada um tem um motivo, mas o motivo mais falado sempre é por culpa humana. Quem traz o dilúvio é um deus, ou são os deuses, devido à maldade humana. Eu vou dizer minha interpretação disso se a Carol, né, quiser saber. Eu quero, manda ver. O causador, né,
Aqui nós vemos o Deus causador. Em muitos casos é a natureza também, é natural. Quem foi o salvador? Quem salvou o casal lá, o Adão e Eva? E quem são os sobreviventes? Uma família, ou um casal. Então tá Às tudo vezes são nessa tabela irmãos, aqui. né? Às vezes são irmãos. O que, né? Sem comentários. Sem comentários sobre isso. Mas vamos lá. A minha interpretação Qual que é a tua sobre isso. explicação? Eu tenho uma interpretação sobre isso. A minha interpretação sobre isso não é baseada nas vozes da minha mente. Ela é baseada nos mitos. Ou seja, os acadêmicos, eles não levam em consideração os mitos. O que é um erro. Eles só levam em consideração o que eles acham no pós-modernismo. Então tem um cara aí numa universidade pesquisando o que tem na cabeça dele, na cultura dele, na linguagem dele, é a verdade. A interpretação dele do mundo antigo é a verdade. O cara que viveu na época e está falando aconteceu isso e isso, não é levado em consideração. Você quer um erro maior do que esse? Você estudar dessa forma a história? Mais do que não é levado em consideração. É considerado uma alegoria, um mito. Não, uma mentira. Peraí, quem é Não, mas você? fica com o nome mais bonito quando você fala mito, Mito. né? Quem é você para dizer se aquilo foi mentira ou não? Cabe a você estudar um mito e tentar comprovar se aquilo é verdade ou não. Não dizer de cara que é um mito. Ou trazer teses junguianas. Eles preferem teses junguianas abstratas de inconsciente coletivo do que as evidências físicas ou as textuais. Pô, eu já ouvi cara na academia falar de inconsciente coletivo com evidências físicas, textuais. Não é tudo consciente coletivo, gente. Essa explicação que você pediu aí no início, essa questão dos povos todos construírem pirâmide. Não, é consciente coletivo de Carl Jung. Peraí, Gente, gente. isso não faz o Peraí. menor sentido. Não faz o menor Eu falo que sentido. minha primeira formação é em psicologia, então Jung é um Não, negócio que eu e estudei isso bem. é encarado com uma seriedade de mestres. Pô, peraí, gente. Agora vamos lá. A minha interpretação sobre isso não vem das vozes da minha cabeça. Ela vem Nem do dos mitos, inconsciente coletivo. nem do consciente coletivo. Vocês viram a tabela? Tem um estudo ali, uma pesquisa, uma tabela. A maioria dos incidentes são causados pela própria humanidade. E o Deus pode ser o fenômeno da natureza. Mas isso não retira a culpa da própria humanidade. Na minha opinião, e também baseado nos mitos sobre Atlântida, tinha uma civilização, ou várias civilizações, com conhecimento avançadíssimos, que hoje, para a gente, seria uma espécie de magia. Você pode perceber, né? Eu até comentei na última live com o Claudio Soenaga, a gente falou dessa questão de magia, né? Por exemplo, no mundo antigo, quando as pessoas falavam à distância, era telepatia, era magia. Hoje em dia, isso acontece através de um dispositivo. Então virou tecnologia, certo? Então imagine isso. O que você imagina ser magia hoje em dia, tem um dispositivo tecnológico que consegue imitar ou fazer isso. Essa tecnologia foi usada de forma equivocada e essa própria civilização, a própria humanidade, essa outra humanidade, atraiu o impacto. Agora, esse impacto teria sido de um cometa mesmo ou alguma coisa artificial? Eu sempre me pergunto. Assim como hoje existem tecnologias artificiais que poderiam fazer um reset. Por exemplo, no Mahabharata, nos mitos indianos, tem uma arma chamada Brahmastra. A Brahmastra é uma bomba destruidora de mundos. Não é uma bomba H. Ela destrói o mundo inteiro. E eles chamam lá de Brahmastra. Quem for ler, por exemplo, Vaimanika Shastra ou Mahabharata, etc., alguns livros da cultura védica, vai ver que
aquilo que eles estão descrevendo, aquelas aeronaves, os Vimanas, as aeronaves indianas, que portavam projéteis ou bombas, a descrição daquilo é muito mágica. O piloto, por exemplo, para entrar no Vimana, ele precisava ter uma alimentação especial, ele precisava se purificar espiritualmente para poder pilotar o Vimana. Isso está descrito lá. Então, demonstra que existia um outro tipo de tecnologia, era um outro tipo de conhecimento. Talvez eles tivessem contato com outras dimensões, mas seja o que for, atraiu uma catástrofe para a Terra e que acelerou esse processo natural. É isso que eu acredito. Porque são muitos povos dizendo que o causador é a humanidade. Tem alguns mitos engraçados, até como o mito de Atrahasis, que fala que o Enlil, né, o Anunnaki Enlil, ele ficou cansado do barulho que a humanidade fazia. Olha só, nós temos um livro antiquíssimo dizendo que essa outra humanidade, presta atenção, fazia barulho demais que dava para ouvir do céu. Não era só festa que eles davam, né? Vamos combinar que uma festa não chega lá no Estava céu com fazendo barulho. barulho demais. Vocês conseguem conceber no Paleolítico, os caras lá com a pedra lascada ainda, fazendo barulho que chega no céu? Tinha população suficiente para fazer isso? Olha Tinha só. equipamento suficiente para isso? E na Bíblia, então, a história que a Bíblia, no Gênesis capítulo 6, essa outra humanidade, segundo a Bíblia, era um negócio bizarro. Não era só a espécie humana. Eram seres Os do Néfilins. céu, que eles chamam de filhos de Deus, que são os anjos. A palavra anjo quer dizer mensageiro, mensageiros do céu, que eram enviados por Deus, que depois vão ser chamados de sentinelas. Eles foram enviados por Deus para tomar conta da humanidade. Olha só a história, que bizarra. Eles começam a se apaixonar pelas mulheres humanas, porque eles eram todos, segundo a Bíblia, do sexo masculino. E eles começam a se reproduzir com as humanas. Então nós temos a espécie 1, a espécie 2, que é a nossa, e a 3. Dessa relação, eu não posso falar palavrão aqui, dessa relação Esse bizarra, relacionamento. desse relacionamento bizarro, gera os Nephilim, gera um outro ser, que são seres malvados, alguns são descritos como gigantes, que promoveram uma carnificina no planeta Terra. Mas Gênesis capítulo 6 é muito rápido. Isso é o que levou o dilúvio. O grande cataclismo, segundo a Bíblia, ou o dilúvio, teria sido causado por essa relação incestuosa que encheu a terra de iniquidade. Tem um livro apócrifo chamado Livro de Enoque. Ele vai descrever exatamente essa época. A partir do capítulo 6, ele começa a falar exatamente o que aconteceu. Fornicação. O povo vai encontrando as palavras para ajudar. Mas assim, esses sentinelas, eles não estavam só fornicando. Eles estavam fazendo algo muito pior aos olhos de Deus, que era ensinar aos humanos. Os humanos. Ensinar astrologia, magia, construção de armas, de cidades. Olha o que está dizendo essa cultura cristã e tal. Está dizendo o quê? Que viviam 3 espécies na Terra e que os seres do céu ensinavam as pessoas as coisas. As pessoas não aprenderam as coisas sozinhas. Elas foram orientadas por seres que não estavam cumprindo as ordens.
Na verdade, eles estavam cometendo um crime aos olhos de Deus. Não era nós éramos para ser uma espécie só escrava e nós não deveríamos saber nada. E se a gente for juntar esse conhecimento bíblico com o conhecimento sumério, vem a resposta completa, porque se a gente for mais para trás, nós vamos chegar naquela história de que os Anunnaki criaram um ser humano para trabalhar no lugar dos Igigi, conforme a Ana Maria falou aqui. Nas tábuas sumérias está descrito o seguinte, que os Anunnaki chegaram à Terra, na cidade de Eridu. Então está escrito assim na tábua, né, na lista de reis sumérios. Quando a realeza desceu do céu, o reino estava em Eridu. Então a realeza desce do céu. Instala um reino, só que esse reino não tinha humanos. O que era esse reino? Eram os Anunnaki e os Igigi. Sim. Os Anunnaki é uma casta da elite. Os Igigi eram os trabalhadores. E o que os Igigi vieram fazer aqui? Mineração. Isso está tudo nas tábuas sumérias. Mineração. E eu não estou falando, o que eu estou falando aqui não é do livro 12º Planeta do Sitchin. É da Epopeia de Atarhasis, Gênesis de Eridu, lista de reis sumérios. Quem quiser anotar e pesquisar por si só, cai para dentro. Então vamos lá. Ou vai cair para trás, né? Os Igigi, uma hora, se cansam do trabalho. O trabalho era muito pesado para eles. Se essa história for verdadeira, eu teorizo que, cara, os caras vieram do céu, né? Imagina, devia ser um ambiente hostil. Então os Igigi estavam trabalhando na mineração, ainda um trabalho difícil. As condições de trabalho eram péssimas e eles fizeram uma greve. Muito antes do sindicato existir, greves já aconteceram no nosso mundo. Exatamente. Eles fizeram uma greve, botaram fogo nos materiais, está tudo descrito lá. E foram até a porta da casa do chefe de todos eles, que era o Enlil. E daí a tábua está quebrada. E só vai aparecer a tábua completa mais para frente, onde os Anunnaki aparecem em convenção, dizendo o que eles vão fazer com isso. O que eles vão fazer com os Igigi. Daí o Enki, que é outra divindade suméria, aparece dando a solução. Ele fala assim, vamos criar um humano para suportar o jugo. E ele convoca uma meia-irmã chamada Ninhursag para criar o ser humano para trabalhar no lugar dos Igigi. Isso casa de forma muito incrível com o que está escrito em Gênesis. Por quê? Em Gênesis capítulo 1 está escrito que façamos, no plural, o homem a nossa imagem e semelhança. Bom, alguns protestantes vão dizer que essa é uma frase dos anjos, que era a característica dos anjos, que era um povo do céu. Alguns vão dizer não, que é uma espécie de plural que era utilizado na língua hebraica. Mas a verdade é que o nome de Deus ali, no primeiro capítulo de Gênesis, Elohim, significa deuses em hebraico. Está no plural. Então lá, você vai para o primeiro versículo da Bíblia, vai estar escrito Elohim, ou seja, os deuses criaram o céu e a terra. Isso vai fazer todo sentido lá na frente com façamos o homem a nossa. Por quê? Porque está no plural. Sim. E vai fazer referência esse momento histórico sumério, né? Quando eles fazem o homem, a imagem e semelhança deles, o que ele faz? Ele entrega o que para o homem? Que governe sobre os animais, que governe o trabalho. Sim. Tá lá. O mesmo assunto casa, entende? E também nos dois épicos, tanto na Bíblia quanto nos épicos sumérios, nós também vamos ver que os Anunnaki se relacionavam sexualmente com os humanos. Mas não eram só os machos com as fêmeas humanas, mas também ao contrário. Vários reis
semideuses sumérios foram forjados dessa forma. E é essa ideia que vai migrar para a Grécia depois. Sim. Os deuses sumérios são os deuses gregos. E, Vai haver uma e é na Grécia influência que vai ter essa mesopotâmica. interação muito forte dos deuses com Muito os homens, né? Exato, mas já existia na Suméria. Sim. Já existia lá na Na Suméria. verdade, assim, se a gente pegar essas três grandes abordagens da história, né? A da Bíblia, dos Vai ter muita sumérios coisa em comum. e os gregos, a gente vai ver 2 pontos em comuns. Primeiro, os relacionamentos, e o segundo são os temperamentos. Porque é um Exatamente. Deus que oscila muito de temperamento, porque na Bíblia monoteísta não foi considerada a hipótese de que fosse mais de um. Mas quando a gente vai para os gregos e para os sumérios, a gente vai vendo assim como existe uma diversidade de deuses, existe uma diversidade de humores, que na verdade podem ser interpretações humanas daquilo que eles viam, né? Exatamente, E aí eu perfeito. te lanço uma pergunta, André. Você acha que realmente ao longo da história houve essa interação do ser humano com o que eles chamaram de deuses? Assim, houve essas intervenções realmente? Não é o que eu acho, Porque é o que é outra eles coisa, é o que está na relatam. história. É testemunho. É porque, Gente, tipo, você vai pegar ali Tsumé, aqui na América do Sul, Viracocha, também na América do Sul, aí você vai pegar os Sumérios e vai ver muitas conexões, assim, de interações que aconteceram do ponto de vista de relacionamentos amorosos, por assim dizer, mas de repasse de tecnologia, de material genético, de informações. Cara, parece que tudo se conecta, mas ninguém quer juntar o quebra-cabeça na Carol, grande pensa o mídia. seguinte. Tem algum povo do mundo que fala que nós viemos dos homens macacos? Nenhum. Tem Ou que Darwin, né? Tem, e é uma coisa pós-moderna, do século XIX Exatamente. essa ideia. Assim como o ateísmo, é uma ideia muito, muito recente. E as pessoas têm isso hoje como um dogma. Mas é uma ideia super recente. Agora você fala assim, o Tupi estava aqui, segundo eles, isolado no Brasil. No Brasil, Venezuela, os países, né, na beira ali do Mar do Caribe, porque a origem dos Tupis é no Mar do Caribe. Então, nós temos os Tupis. E lá do outro lado do mundo, nós temos, sei lá, um povo nativo da Tailândia. Ou os próprios aborígenes australianos. E daí na China, o aborígene, o que eles estão falando? Que seres vieram do céu e ensinaram. Seres vieram do céu e ensinaram. E do dilúvio, que é outra coisa que você esqueceu de citar aí, porque na Bem Grécia, lembrado. na Mesopotâmia, tem o dilúvio grego, tem 2, na verdade. 2. Eu sei também, eu tenho uma explicação para isso, mas então assim, tem em comum os deuses, por exemplo, o Enlil tem o temperamento de Jeová, que tem o temperamento de El fenício, que tem o temperamento de Zeus na Grécia, que tem o temperamento de Tupã, que tem o temperamento, todos têm o mesmo temperamento, porque o E o que parece é que essa destemperamento também. exatamente. Como é bom falar livremente, né, num canal que a gente pode falar abertamente sobre religião, ou sobre esses conceitos religiosos sem medo, né? Mas eu penso o seguinte, essas histórias se repetem no mundo inteiro. Então daí eu vou chegar e falar, não, isso é tudo mentira. O que é verdade é o homem macaco. Por quê? Porque eu achei um fragmento de osso. Mas espera aí, esse fragmento de osso não era de uma espécie de chimpanzé? Por que tem que ser um Australopithecus? E por que não pode ser uma Será que não é um espécie que existiu e chimpanzé acabou? extinto? Uma espécie diferente de chimpanzé extinto? Vocês nunca se perguntaram isso? Peraí, E como eu que o lanço cara até outra sabe? pergunta. Ele estava na época vendo? É só um fragmento de osso. Ele sabe que tinha pelo, como era a boca, como era. Mas peraí, nossa, que espécie de magia é essa? Então, assim, primeiro eles pegam esses fragmentos, depois eles criam uma narrativa em cima dos fragmentos, um bonequinho, né, de cera, e as pessoas ficam ali adorando. E que fique bem claro, né, André? São fragmentos selecionados a dedo, porque da mesma Dedo. forma, fragmentos de gigantes, ossadas de gigantes, entram num departamento cheio de teia de aranha chamado arqueologia proibida, porque para lá eles não olham. Não olham. Quando se encontram crânios alongados, também vai para o departamento de arqueologia proibida com as teias de aranha, porque ninguém quer mexer nisso. Fica no Agora, porão. os pedacinhos da é Lúcia, né?
Lucy, é Lucy. Lucy. Os pedacinhos da Lucy viram bonecos de cera, são exaltados, vão para museus, viram capas de revista, capas de jornais. Por quê que essas ossadas de gigantes e de crânios alongados entram sempre na categoria de pseudociência? Porque, assim, é a maneira de xingar dos acadêmicos. Eles falam assim, fantasia, eu já tô até acostumado, e pseudociência. Hoje em dia eu falo, que bom, tá, tchau. Assim, sabe, daí eu brinco, né, quando eles falam fantasia é homem macaco. Desculpa, mas isso é fantasia. Eles usam sempre as mesmas palavras, eles não têm criatividade nem para xingar, nem para tentar humilhar. Usa um sinônimo de fantasia, pelo menos, né? Usa sinônimo de pseudociência, não vai ter. Só que assim, eles se esquecem que, mesmo que seja pseudociência, se é pseudociência, ela pertence à ciência. Está dentro do mundo da ciência. Mas assim, isso não tem o menor sentido, não tem explicação do que é pseudociência. Alguém achou esse nome aí, fez uma descrição no dicionário, todo mundo começou a repetir, mas carece um sentido abstrato, é um xingamento. Isso é pseudociência. Tá bom, é pseudociência, beleza. Mas vamos voltar ao assunto? A gente tem que falar assim. Vamos voltar ao assunto. É pseudociência? Vamos lá. Então, assim, vamos falar do homem macaco. Esquece pseudociência, vamos falar do homem macaco. Assim que tem que agir com o acadêmico. Pseudociência, obrigado, é pseudociência. Vamos voltar ao assunto? Vamos lá. Então, beleza. Você está falando que o homem veio do macaco. Quem disse que esse fragmento não é de um chimpanzé extinto? Não é de um gorila extinto? Por que tem que ser um Australopithecus? É assim que trata, Carol. Quando eles vêm xingar você, você volta pro assunto. Volta pro assunto. É assim que se discute com eles. A Ana Maria estava colocando uma observação agora há pouco que eu concordo muito, né? Tem muito a ver com controle. É que se a gente começa a considerar essas hipóteses do crânio alongado, dos crânios gigantes, né, desproporcionais, a gente começa a esbarrar nessas No narrativas que foram darwinismo. consideradas Claro. mitos. E ninguém quer olhar para isso, né? Ninguém quer olhar para a nossa origem de verdade. Ninguém. Preferem, entre aspas, essa versão do homem que evoluiu do macaco a pensar na possibilidade que um dia nós já interagimos e podemos estar interagindo, inclusive até hoje, com outras inteligências, que foram naquela época chamadas de deuses, né? Perfeito, cara. É essa a interpretação. Assim, fantasia é o que eles estão falando. Isso é fantasia. Paleolítico, fantasia. Quando alguém falar para vocês paleolítico, é paleolítico? Como que você datou a pedra? Só pergunta isso. Como que você datou a pedra lascada? Como que se data carbono 14 uma pedra? Fala para mim. Se o carbono 14 é para datar orgânico. Como você datou a pedra? Só pode ter sido por analogia. Alguém já se perguntou se dá para datar um templo? Por exemplo, a pirâmide. Dá para datar? Não. É inorgânico. Ela é feita de pedra. Como que vai datar? Como eles fazem a datação disso? De forma por analogia, estimativa. Então, como que isso é feito? Eu encontro um material orgânico enterrado sobre numa profundidade X, que normalmente é uma profundidade bem rasinha. Daí eu falo, o dono desse esqueleto aqui, que está fossilizado, ou aquele artefato orgânico, foi o construtor da pirâmide. Mas peraí, isso é falácia. E foi feito para enterrar ele. Exatamente, isso é falácia, é mentira. Pode até estar correto, mas não prova nada. Pode até estar certo. Mas ele falar isso, ele está mentindo. Ele deveria falar o seguinte: eu acho, existe a probabilidade X do dono desses ossos ter construído o templo Y. Mas eles não falam assim. Como a notícia é dada na imprensa? Carol, você que entende de imprensa. Como a notícia é dada? A notícia é dada como uma verdade.
Porque senão não vende, né, André? É assim, templo maia construído em 200 depois de Cristo. Mas peraí, como que dataram o templo maia? Daí você vai ler a notícia, vai ver artefatos encontrados e tal. Mas peraí, como que você sabe que isso não foi construído antes e os maias tomaram conta da construção depois? Isso não vende. Quer ver um exemplo prático disso que a gente É está vivendo muito no nosso difícil momento? pensar tudo isso. Quer ver um exemplo assim do momento que nós estamos vivendo agora? Eu estava entrevistando faz um tempo o Saulo, lá da pesquisa de Ratanabá, Aham. o Conheço, geoarqueólogo. Saulo. Uma gentileza de pessoa, inclusive. Sim. E aí a gente falando sobre evidências em Ratanabá, e ele me falou um ponto importante. Ele falou assim: para nós, aquilo que os ribeirinhos, os indígenas estão contando, não é uma lenda. Aquilo é uma verdade. É a forma como eles entenderam. Então, aquilo para a gente também é evidência. Claro. Diferentemente da arqueologia tradicional, eu lido com aquilo como uma verdade. É claro. Aí, você vai lá para a página de Ratanabá. No YouTube, no Instagram, as pessoas falam: cadê as evidências? Cadê as evidências? Cadê as evidências? Cadê as evidências? Porque as pessoas querem algo definitivo. E não uma construção de raciocínio que dependa da linha do tempo, da interpretação. Compreende como é que é fácil a gente entrar nesse jogo da Sim. afirmação? Assim, Eles. Ratanabá tem trabalhado, na minha visão, muito bem, porque eles têm lidado com os dados assim, na medida que eles acontecem, vão informando e falou assim: galera, quer apedrejar e pedir mais? Tá tudo bem, mas isso aqui é o que eu tenho. E isso aqui, para mim, faz sentido, compreende na pesquisa? Perfeito. Eu acho que isso acontece por técnica de discurso de pessoas de má fé, que são pessoas mais instruídas, mais inteligentes, mas no jornalismo em geral, isso acontece porque eles simplesmente não entendem o assunto. Então eles pegam a informação principal ali, eles jamais pararam para pensar nisso que a gente está conversando. Pô, como é que dataram o templo? Eles não sabem o que é a datação de carbono 14, eles não sabem como é datado, então ele vai pegar a informação principal e pumba. Então tem um pessoal que é assim, que é por ignorância, e tem um pessoal que é por uma fé, realmente, que é o pessoal do Smithsonian, que é o pessoal da National Geographic, que eu já falei no meu canal. Esse pessoal é má fé mesmo, porque eles sabem o que é o carbono 14, eles só manipulam a informação. Os próprios cientistas manipulam a informação. Você sabe que a arqueologia, ela tem um paradoxo tremendo, que eu já mostrei no meu canal, que é uma coisa assim bizarra, que você vai perder a fé em tudo. Assim, o certo era que o sítio ficasse intocado para você entender a história dele. Mas você tem que depredar o sítio, ou seja, escavar. Existiram escavações com trator, cara. Eu já vi assim, escavações que depredam. Eu mesmo fui num sítio que foi uma arqueóloga lá, ela deixou vergalhões enterrados, esqueceu cerâmica debaixo de pedra. Opa, desculpa. Eles depredam o sítio e você tem que acreditar no croquis que ele faz da visão inicial do local. Que aquela era a posição correta dos artefatos, que aquela era a posição. Então você tem que ter fé no pesquisador, tem que dar fé pública para a pessoa. Como se nas universidades não existisse carreirismo, como se a pessoa não existisse aquelas pessoas que querem ter o nome falado na imprensa, ou seja, ego, como se não existisse nada disso, como se o ser humano fosse puro no mundo puro. E é isso, arqueologia. Você vai ter que acreditar que aquele sítio intocado, aquele artefato foi encontrado naquela posição descrita. Fora a Você tem quantidade que de coisas que confiar. você não pode relatar, Você tem porque que não pega confiar. bem. Você tem que confiar que os caras pagos pelo Instituto Max Planck, né, foram lá e eles não são pessoas da elite que tem nenhuma maldade no coração e que eles não vão, tipo, suprimir nada do sítio arqueológico, ou seja, roubar, ou que eles não vão colocar mais fundo, ou enterrar mais fundo, por exemplo, algo que vai destruir a carreira deles. Imagine se um arqueólogo, da academia,
eu sou um doutor, eu sou amado dentro da academia, daí eu vou faço a escavação, o que eu encontro na porcaria da escavação? Um crânio gigante. Aí o cara olha e fala, meu, enterra essa merda de novo. Enterra, ou destrói esse negócio aí. O Léo tá morrendo de rir aqui. Destrói essa coisa toda aí. Eu não quero, eu quero a minha carreira. É isso mesmo. Quer dizer, eu tenho que acreditar que isso não vai acontecer? Ou, por exemplo, eu tenho que acreditar que o Smithsonian é um mar de pessoas com uma ética. Cara, que mundo que vocês vivem. Ó, de verdade. Bicho, Nossa. e não é só isso. Tem ainda as coisas que não pegam bem. Além dessas evidências, que não pega bem você falar, então você enterra o crânio de novo, porque você não vai saber explicar. Tem as outras evidências. Cara, eu fiquei muito bolada quando eu conversei com o Saulo me falando que quando ele começou na profissão dele, ele começou a lidar com fenômenos que na academia você não vai aprender. Claro. Tipo, o arqueólogo está lá no processo de escavação, e começa a ter percepções que não estão no mundo sensorial, né? Não estão no universo dos 5 sentidos. Isso acontece mas muito em sítio arqueológico. Começa a escutar tambores, começa a ter visões. E ele falou assim, Carol, isso ninguém vai escrever. Não pega bem. Não pega bem. Ele falou, E Carol, eles têm. E eles têm. E eles têm. E ele falou assim, olha, é muito doido, porque foi assim que eu comecei a questionar a minha profissão, o meu papel, e isso tudo culminou depois dele ter chegado a Ratanabá e tudo que vem acontecendo desde então. Mas veja bem, existem muitas informações omitidas, além dessas evidências físicas que você está relatando. Muitas informações. Eu mesmo, quando eu vou nos sítios arqueológicos, e eu vou em lugares que ninguém quer ir, eu sempre, antes de entrar no sítio, eu peço permissão para pisar ali. Eu fecho os olhos, peço permissão, porque eu falo que eu não sou caçador de tesouros, que eu não tô lá para roubar nada. Eu sempre peço. E por isso que eu consigo. Muitas pessoas vão nesses sítios e se sentem muito mal. Tem alguns sítios que tem energia de sofrimento, energia extremamente pesada, tem guardiões. Então, Não tem qualquer os um de gritadores da vocês... Amazônia? Sim, qualquer um de vocês que forem, é uma dica que eu dou, assim, em algum lugar, peça permissão para entrar ali. Peça permissão. Você vê, muitas pessoas perdem a vida fazendo esse trabalho por não levar isso em consideração. De verdade. Isso é um negócio poderoso. Tem que ter respeito. Igual esse sítio que eu falei, eu encontrei a cerâmica embaixo da pedra. Eu xinguei muito a arqueóloga, muito, muito, muito mesmo, porque eu voltei naquele local isoladíssimo lá da Amazônia com o detector de metal, só porque antes a gente tinha visto a evidência que tinha metal ali, falando, pô, tem uma grande descoberta, né? Eram vergalhões enterrados, ela não teve o trabalho de limpar o sítio, tirar os Você de vergalhões. deixar o coração na mão. Não, né? e o pior é que na entrada do sítio tem uma placa dizendo que não pode depredar, e ela mesmo. E assim, o nosso detector de metal ficava apitando, ainda bem que eu tava com o cara do exército lá, ele viu isso aí. Ficava apitando, a gente tirando os vergalhões lá debaixo da terra. Que ela usou pra, tipo, prensar e passar as linhas, né? E ela não retirou. Então nós limpamos o sítio, retiramos todos esses vergalhões, até porque era uma evidência, a gente queria entender. A gente ficou pensando, nossa, como é que esse vergalhão? A gente só foi descobrir estudando o trabalho dela, que tinha foto dos vergalhões. A gente fala, meu, aqui não tem nada, não tem construção. Pô, o que esses vergalhões estão fazendo aqui? E tinha uma cerâmica abandonada, que segundo eles tem 800 anos. Eu guardei com carinho essa cerâmica. Deixei lá debaixo da pedra, joguei no rio. Não, tá guardado com carinho, com muito carinho, esse pedaço de cerâmica. E assim, tem que respeitar, não é coisas para vender, para essas pessoas que vendem artefato em mercado negro devem ter uma maldição imensa sobre elas. Imensa. Sim, sim. E essas coisas, esse tipo de desserviço em relação aos achados, dificulta ainda mais
para a gente entender essas narrativas desses mitos, como, por exemplo, é o caso do dilúvio. Tem até um ponto desses dilúvios que eu queria muito trocar uma ideia com você, André, que é outro ponto que me instiga. Porque sempre depois de um desastre, isso é comum também dessas mitologias, existe um alguém civilizador que retorna para esses povos. E eu fico aqui pensando, bom, se tinha acabado tudo, ou quase tudo, e quem não tinha acabado estava na arca ou estava na árvore, aí vai depender da mitologia que a gente está se referindo. Que figura é essa que está voltando assim de forma. E é interessante porque na América do Sul, por exemplo, é comum, inclusive, a descrição, né? Os cabelos, a barba. Existem teorias que falam, inclusive, que os espanhóis invadiram facilmente a América Central porque eles achavam que era essa figura retornando mais uma vez. Como é que é a tua visão disso? Quem que é esse cara que está voltando toda hora? São os seres civilizadores que vieram do céu. E isso é bíblico, isso é sumérico, é celta, é tupi, todos, Azteca, todos os Maia, nativos, né? Você vê, o Rafael Hungria trouxe aquele cacique, ou era um cacique tucano, né? Um o homem Álvaro muito inteligente. Tucano. Nossa, um homem Bicho, eu entrevistei esse inteligentíssimo. cara. Esse cara é muito Inteligentíssimo. interessante. Então, assim, todos eles sabem dessa história. É muito fácil. Eu não sou criativo, gente. Eu não sou a origem dessas coisas. É só você conversar ou ler sobre os povos antigos, só você ler a Bíblia. Você vai ver a descrição disso. São os deuses, ou esses seres, né, que vieram do céu, extraterrestres, cada um dá um nome, dimensionais. Cada um vai dar um nome para isso, para esse fenômeno. Alguns chamam de anjos, outros de demônios. Ou as duas coisas, anjos e demônios. Então vão ser dados vários nomes conforme a época. E são os deuses civilizadores que... Esse é o nome certo na antropologia, né? Deuses civilizadores. E foram eles que criaram a humanidade. Ensinaram. Quiçá se não nos manipularam geneticamente e nos criaram realmente. A Eu, imagem e assim, semelhança, né? crença pessoal. Crença pessoal, daí eu acho que não vale nem comentário do Sete Cozinho, que é o nome, o apelido que eu dou pro fã do Carl Sagan. Não merece nem comentário do Sete Cozinho, é crença minha. Eu acredito que nós somos manipulados geneticamente por esses seres e que grande parte da nossa genética é extraterrestre. Isso explica a nossa singularidade em relação à natureza em geral, às outras espécies. Uhum. Todas as nossas características diferentes das outras espécies. E as características iguais, né, parecidas, que são a minoria, por exemplo, as nossas características de mamífero, vêm dessa manipulação genética. Nós temos um pouco de terrestre e muito de extraterrestre. É por isso que o ser humano ele tem que destruir o ambiente para se adaptar ao ambiente. Por exemplo. Aí você vai, mas os índios moram na floresta. Não, eles não moram nas árvores. Eles destroem um local, constroem as ocas, começam a plantar. Eles E são, mudam o ambiente para viver ali. sim. E muitos deles querem ter acesso a isso tudo que a gente tem. Eu tenho uma aula no meu curso, Introdução à Verdadeira Humanidade, História da Humanidade, só sobre isso, sobre a singularidade. Eu falo o estranho ser humano, não falo da singularidade humana, eu falo o estranho ser humano. Por exemplo, eu não vou falar do cachorro, porque o cachorro já está domesticado e tem muitas das nossas características. Mas vamos falar de um animal selvagem, um lobo. Um lobo na chuva. Ele vai ficar lá chorando que ele está na chuva, tremendo de frio? Não, ele vai estar adaptado. Talvez em algum momento ele procure algum lugar para se esconder, mas, pô, você vê os gorilas no Congo comendo lá os vegetais na chuva. Totalmente adaptados ao ambiente, morando nas árvores. Ou debaixo da terra, alguns animais cavam, outros na água. E o ser humano? O ser humano precisa destruir o ambiente para sobreviver. É uma das coisas que eu acredito que, cara,
Isso vem de outro lugar. Talvez a gente está tentando mudar a temperatura da Terra de forma inconsciente. Veja, o ser humano não tem explicação científica plausível porque nós somos bípedes. Eu até tenho um vídeo no meu canal que é bastante engraçado, né? Que chama O Perigoso Homem Macaco, alguma coisa assim, né? Que é um documentário dos anos 90, de Discovery Channel, sei lá, explicando a história do que eles falam de macaco bípede. Porque hoje em dia o céticozinho, o darwinista, não aceita que a gente fala que nós viemos dos macacos, mas eles mesmos falavam que era macaco bípede nos anos 90, eu tenho até um documentário para provar no canal. Daí eles explicam que o ser humano ficou bípede para sobreviver melhor no ambiente da África, mas depois eles falam que o Australopithecus foi extinto porque ele andava em pé e ficava um alvo nas costas dele, né? No meio da savana. Para os predadores, ficava um alvo no bicho, no homem macaco. Melhor que essa, só o pescoço da girafa. Então é isso. Não tem, sabe? É um negócio bizarro. Não tem explicação para ser bípede. Não tem. Isso não é bom para viver na savana. Não é bom para viver. Quer dizer, você vê toda a natureza, basicamente assim, os animais ficam em pé, mas eles não são bípedes o tempo inteiro. Ninguém. Nada. Daí você vê lá, o ser humano bípede. Peraí, isso está adaptado ao ambiente mesmo? Se tivesse adaptado ao ambiente, a gente não teria que fazer tantas mudanças para viver aqui, né? O ser humano, ele destrói muito a natureza, mas ele constrói muita coisa aqui, né, André? A vida humana é uma vida muito complexa, né? É muito estranho, realmente, a presença da gente aqui, né? É singular, é chamado de singularidade. Agora, eu vou dar um exemplo prático que eu vivenciei. Toda a minha filosofia, todos os meus pensamentos, eu desenvolvo os meus princípios observando a natureza. E eu estava fazendo uma pesquisa, eu estava indo num lugar aqui no interior de São Paulo chamado Cabeça do Gigante, que ninguém subia nessa montanha, que não tem nem trilha, totalmente fechada de Mata Atlântica. Ninguém subia nesse lugar há 20 anos, nem o dono da fazenda, que não queria que a gente subisse lá porque era infestado de cascavel. E olha só, a gente pediu permissão para subir, não cruzamos com nenhuma cascavel. O dono da fazenda não queria deixar a gente subir por causa de cascavel. Nós não cruzamos com nenhuma cascavel. Não tinha trilha, era extremamente íngreme. Nós tivemos que subir se arrastando. Ou seja, a qualquer momento poderia uma cascavel picar o nosso braço. Enquanto a gente se arrastava para subir, 3 pastores alemães, por conta própria, para fazer exercício, resolveram acompanhar a gente. Eram pastores alemães do dono da fazenda. Humilhante eles subindo o local. Eles subiam numa facilidade, ainda olhavam para baixo e latiam. Falavam, o que vocês estão fazendo aí? Que vocês estão demorando? Eles já estavam lá no topo, indo e voltando. Daí eu pensei, cara, esse negócio de ser bípede, ficar rastejando para subir, não faz o menor sentido. E o pastor alemão, ó, pá, 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 pá. Quem já acampou, já fez uma aventura dessa, viu um animal, a facilidade que ele tem de se locomover dentro de uma floresta, de uma selva, vai entender o que eu tô falando. Mesmo seu cachorro domesticado, se você for morar num sítio e soltar ele, ele vai sair correndo na boa e vai se virar bem no mato. Solta uma pessoa no mato. Exatamente. Quem acampou pode não ter encontrado com bicho nenhum, mas com raríssimas exceções, para todos nós a situação ela é desconfortável. Mesmo para quem curte a natureza, essa vibe, tudo, é desconfortável. Pensa o seguinte, Carol. As trilhas. Se o nosso ambiente fosse terrestre, não seria natural que nós instintivamente soubéssemos viver na natureza? Se soltasse... Solta uns... Pega assim... Pega você, Carol, que mora onde, Carol? Não sei se você quer falar, mas assim, uma capital? Não, tem problema nenhum. Eu moro em Campo Grande, tá, aqui no MS. Campo Grande, tá, uma capital, uma cidade média, né? Relativamente grande. Pega a Carol, que mora na cidade, e solta no Pantanal, mas em área de reserva. Vocês que estão em casa imaginaram essa cena? O que acontece com você, Carol? Você vai conseguir caçar? Meu, veja largados e pelados.
especialistas em sobrevivência não conseguem, muitas vezes, ficar 21 dias pelado em locais isolados. Sim. Agora solta um cachorro. Ele vai entrar na água, ele vai caçar, ele vai comer barata, ele vai ficar feliz até. Exatamente. E a gente está falando de um aspecto que é o aspecto da sobrevivência, e tem o aspecto cognitivo do negócio, que é realmente muito diferente. Por mais que a gente considere hoje animais como os golfinhos, os próprios cachorros, gatos, e outras espécies com muita interação, relacionamento, senso de comunidade e sociedade, a cognição do ser humano ela é realmente muito complexa. Muito complexa. E foi graças a essa complexidade, André, que permitiu a gente questionar esses mitos, porque muitas dessas tradições que nós estamos falando hoje do dilúvio, elas foram passadas na tradição oral, ou registradas em pedras, mas muitas delas indígenas, por exemplo, foram passadas de geração para geração, de forma utilizando a nossa cognição, dessa habilidade que veio dos céus. Sim, vejam, né? Tem muita gente dessa É área isso aí que mesmo, a mãe de nada que está aqui com a gente falando, não é né? de nada. Reforçando esse ponto. Macumba online, boa. A minha audiência é a melhor. Você vai conhecer essa pessoa ainda e vai gostar muito dela. Me intriga Legal. demais que a tipologia dos deuses civilizadores seja essa, de homens altos, barbudos e de olhos claros. Então, essa questão do... Pô, até me fugiu aqui. Peraí. Eu acabei te interrompendo, né, André? Me perdoa. Não tem problema, não tem problema. Me fugiu até porque minha cachorra... Eu falei de cachorro, minha cachorra apareceu aqui. Me dá um instantinho que ela quer sair, eu acho. Peraí, gente. Um minuto. Pode ir lá. Enquanto o André tá resolvendo a questão da cachorra, deixando ela sair, eu quero convidar vocês para conhecerem o Telegram da TVCH. O Telegram é um espaço muito gostoso que a gente tem. A gente gosta de usar esse jargão, né, do estar mais perto de vocês. E o espaço do Telegram ele é muito propício para isso, porque lá eu consigo colocar bastidores, eu anuncio em primeira mão as lives que estão para acontecer, vou divulgando para vocês as informações, procurando manter a informação em primeira mão. Muitas vezes a gente lança enquetes. Tô aproveitando a tua saída para falar rapidinho do grupo do Telegram da TVCH. Legal. Então é uma oportunidade para a gente estar mais perto. Se você ainda não está, nesse momento está aparecendo QR Code para você, aproveita, entra lá, conhece. E vem conhecer os bastidores da TVCH. Falta glamour, mas tem muita alegria. Prossiga, André. Perfeito. Bom, tem um pessoal aí que fala, na minha opinião, equivocadamente, que os golfinhos são mais inteligentes que os humanos, né? Mas espera aí, o que os golfinhos fizeram? Além de, não, eles se comunicam e tal, eles têm uma linguagem e tal, mas, gente, pega a humanidade e compara com as realizações dos golfinhos. Eles são inteligentes? São, os chimpanzés são inteligentes e tal, mas é um outro tipo de inteligência. Não tem nível de comparação. Quantos livros de filosofia os golfinhos escreveram? Então, gente, isso é uma espécie de já loucura dos ambientalistas. É um negócio maluco. Ah, não, mas os golfinhos têm um equipamento na cabeça, um sonar, tá, mas isso é uma coisa do organismo dele e tal. Show de bola. Eles são inteligentes? São, mas não se compara às realizações humanas, né? Ah, o meu cachorro é inteligente. É inteligente pra caramba, você vê. Minha cachorra veio aqui, pediu pra sair e tal. É muito inteligente. Mas você não vê cachorro olhando pro céu, querendo saber o que vem do céu, querendo saber como funcionam as estrelas, né? Então nós somos muito singulares, nós somos estranhos nesse planeta. Sim. Você só não percebeu isso porque tem uma elite querendo te tornar um escravo e querendo parecer ser o ápice do universo. Porque não é só o ápice da Terra, entende? É o ápice do universo. Sim. Porque só existe vida na Terra. Então imagina o que é essa elite para a população em geral. É o ápice da inteligência, não só da história, mas do universo. O que eles são, então? São deuses. É isso, são deuses.
Então você aí no topo da academia, você já pensou que você tá no que você tá fazendo? Não, né? Porque é o que eles querem mesmo passar, que eles são deuses. Eles são o ápice da inteligência do universo. Não é da Terra, nem da história. Porque eu fui muito bonzinho durante a live, né? Eu falei, não, eles estão enganando vocês sobre a outra humanidade porque eles querem parecer o ápice. Mas não é só o ápice da Terra, né? É o ápice do universo, porque eles dizem para você que não existe nada aí para fora. Nada E no universo inteiro. em grande parte das linhas de pensamento, você também só tem uma única chance de estar aqui e fazer tudo certinho, bonzinho. Então, o melhor é não questionar mesmo. Porque se você é questionador, pode ser que você não vá nem para o céu depois. Então, assim, é realmente tudo Queimar muito no bem inferno. arquitetado. Exatamente. Exatamente. E a história está aí para nos contar que quem ousou e questionou foi queimado, inclusive, né? Mandado para o inferno de cabeça para baixo. Sim. Então é realmente assim, basta a gente olhar para a história, né? A razão dos humanos terem sido criados, a história dos Igigis, da revolta deles, do nosso processo de criação, mas dos incríveis milagres que existem na nossa espécie e que faz a gente pensar assim, cara, não pode ter sido só isso. Não, e não foi. Mas assim, imagina o seguinte: eles precisam escravizar bilhões de pessoas. Então você precisa ter toda uma cultura que impeça que as pessoas pensem por si só e tenham um senso crítico. Essa escola que você descreveu, por exemplo, não é uma máquina de criar escravo. E ela não é única, viu? Porque se É, fosse ela só, eu escravo poderia trocar. especializado. Escravo É. especializado. Para trazer cada vez mais conforto para essa elite. Não sei se pode falar isso aqui no canal. Mas essa é uma ideia louca, viu, YouTube? É uma ideia maluca da minha cabeça. Aí são vozes Estamos mesmo. insanos aqui. É, isso aqui são vozes mesmo. É, YouTube, eu tô falando isso pra plataforma, pro sensor aí. Mas isso aí Falando em é insanidade, loucura, inclusive, já que insanidade da estamos minha mente. insanos aqui, André, eu É, queria pensar uma outra insanidade com você, eu posso? pode. Você falou que o reset. Então, voltando, né? Recapitulando aqui, galera, a história dos dilúvios aconteceu em várias culturas, em vários momentos históricos, povos que não se falavam, a espécie humana, que é uma espécie estranha nesse planeta e que, exatamente sendo estranha, foi aquela que passou essa tradição oral ou escrita da sua história, que estranhamente não é reconhecido pela nossa sociedade atual, é visto como mito, é visto como lenda, mas muitos indícios apontam para dilúvios, restarts que acontecem no nosso mundo a cada 12 mil anos de forma estimada. Ok até aqui, galera? Eu quero lançar uma outra questão para o André. Ele falou que quanto mais distante a gente está do último reset, mais perto a gente está do reset que está para acontecer. E incomodado com essa questão, eu queria propor uma coisa para ti. Na tua visão, uma vez que esse processo é cíclico dentro da Terra, e considerando a hipótese de que o ser humano já interagiu com outras inteligências, será que em algum momento, isso é no aspecto da inferência, tá, André? No aspecto da inferência. Esse processo não vai acabar ou não vai ter uma intervenção no sentido de melhorar essas transições para o ser, porque elas são cíclicas e elas podem estar acontecendo, inclusive, por motivos naturais, né? O próprio movimento da Terra, como a gente discutia agora há pouco. Será que em algum momento a nossa espécie ou essas interações não vão permitir que a gente passe por esses períodos sem uma baixa populacional tão grande, apesar de tudo que a gente está vendo, né, dos bunkers, das reservas biológicas de plantas e vegetais? Não sei se eu Você quer consegui. a verdade ou você quer uma resposta Não, eu quero a política? verdade. Até porque estamos delirando aqui aos olhos do É, eu YouTube. vou delirar um pouco, tá? Mas assim, eu não sei se a tua audiência tá preparada para isso, mas não. Porque você teria que mudar a própria natureza do universo. É só você observar a natureza. A natureza é feita de ciclos. De nascimento, desenvolvimento, morte. É decadência e morte. Nós estamos claramente decadentes. Sim. Então, assim, o próximo é a morte. Uma estrela
se comporta dessa forma, tudo se comporta dessa forma, é só observar o universo. Então, assim, a natureza primordial do universo, ela é baseada nesses ciclos. E se você interromper esse ciclo, você pode ser no futuro interrompendo algo mais glorioso que possa nascer. Uhum. Então seria egoísmo da nossa parte, eu acho, até desejar isso. Porque um ciclo mais glorioso pode surgir. Porque, apesar dos períodos cíclicos, pode ser que em cada ciclo as coisas melhorem um pouco, cada vez mais. Uhum. Talvez essa seja a natureza das coisas também. As coisas vão melhorando um pouquinho ou piorando, elas se modificam. O que as pessoas às vezes não conseguem entender dos ciclos, quando elas entram em contato com essa questão do tempo cíclico, é de que os ciclos eles não são iguais. Os ciclos eles existem, mas, por exemplo, o meu ciclo de vida é diferente do teu, Sim. não é verdade? O ciclo de vida de um antepassado teu lá é diferente. E outra coisa, nós temos que entender algo ainda mais profundo, Carol. Essa aqui não é a única realidade. Nós temos outros games acontecendo. Simultâneos a Existem. esse. É, a vida não é só isso aqui. Esse é um ciclo da Terra. Então fiquem tranquilos sobre o que vai acontecer. O teu ciclo vai acabar ou com o próprio ciclo da Terra ou com o teu próprio ciclo vai acabar uma hora. Eu acho que um dos piores legados dessa visão que nós temos hoje em dia, de que somos o ápice, porque é claro que isso vem da elite e acaba a gente também achando isso, que nós somos o ápice, né? É essa questão de nós não sabemos lidar com a morte mesmo, hoje em dia. Eu posso provar que nós estamos evoluindo. Os antigos lidavam muito melhor com a morte. Muito melhor. Nós hoje em dia achamos que nós somos eternos. Isso é uma espécie de. Você falou que fez psicologia, né? Isso é uma espécie de histeria, sei lá, não sei o nome certo, mas as pessoas estão histéricas. Não vai acabar uma hora sua vida. Ou vai acabar com o grande cataclismo, ou com, sei lá, que nem aqui. A Globo tentou colocar o terror nas pessoas, porque 3 pessoas na região inteira, que tem milhões de habitantes, morreram da doença do carrapato. Daí a Globo tá, nossa, vamos todos morrer. Não, da forma que foi propagada, parecia uma doença nova, como aquela que surgiu ali atrás, né? Falei, puta, quando eu recebi um áudio sobre isso, eu falei, meu, ferrou, surgiu uma doença nova aqui em Campinas. Daí depois de uns 2, 3 minutos do áudio, ela falou, é a febre maculosa lá. Eu, porra, tem plaquinha em todo lugar aqui disso, a gente convive com isso o tempo inteiro. A imprensa e a academia, ela lida muito com esse nosso medo da morte. A todo momento eles colocam terror na nossa mente sobre isso. E meu objetivo aqui hoje não é colocar terror em ninguém, é só falar uma verdade que vai acontecer. Eu não sei por que tem que esconder isso, mas vai acontecer esse cataclismo. Né? E na minha opinião, até por isso que está surgindo agora essa questão da inteligência artificial e tal. Se você quiser saber ali mais para frente, a gente pode fazer até um link com o futuro. Mas não se preocupem com isso. O ciclo de vida de vocês vai terminar de uma forma ou de outra. Isso vai acontecer com a Terra também. E vai ter outro planeta, e vai ter outra humanidade em outro lugar. E é isso. E a elite também não vai conseguir ser eterna. É Você sabe antinatural. que, você sabe que você fala isso, eu fico pensando assim do ponto de vista da histeria, né? Eu acho que talvez esse processo da dificuldade do ser humano entender a morte possa culminar num futuro qualquer, não vou fazer estimativas para não ser liviana, mas num futuro desse entendimento de que a gente vive, na verdade, muitas realidades simultâneas. De que é porque a Sim. gente entende a vida muito com esse corpo físico denso na Terra, enquanto caminhamos, sei lá, 60, 90. Mas existiram outras formas no passado, né? Tá aí Noé que não nos deixa mentir.
Existiram outras formas de Sim, interação, então, existiram esse outros. comentário é genial aqui, ó. Mas, André, fomos feitos para durarmos 800, 900 anos. A gente pode comentar sobre isso também lá Ó, mais para Marco Pavão, frente. parece até que eu liguei para ele para conversar. Quando eu falo que Noé não nos deixa mentir. Muito legal Isso esse comentário do sim, Marco. existem relatos por exemplo, no Satya Yuga, que é um dos ciclos que os hindus falam que existe, né? São vários ciclos. É o período que a gente anda com os deuses, nós teremos no pior ciclo agora, né? Período que a humanidade anda com os deuses, as pessoas vivem mais de 4.000 anos. Mas, cara, se você quiser falar mais do futuro, a gente pode entrar nessa questão de uma forma de sola. Só Bora! dizendo, cara, não fiquem preocupados com isso que eu tô falando hoje. É só assim, vocês precisam saber essa informação. Vai rolar. Vai ser amanhã? Não. Pode ser daqui a 100, 200, 300 ou até 1.000 anos. Ou pode ser amanhã também. Assim como você pode estar no banheiro hoje, cair, bater a cabeça e morrer. Eu vi várias pessoas ficarem assustadas de eu falar, não, amanhã se eu morrer eu tô feliz. Eu vou estar bem. Para mim não tem... Porque eu sei que existem diversas realidades. Essa não é a única. Eu sou muito tranquilo com relação a isso. Eu acho que todos deveriam ser. Tem muita gente hoje que tem medo da morte, que toma até medicamentos, né? Por tanto medo disso. Acho que é uma coisa que as pessoas têm que ter mais coragem. Isso vai acontecer. Sim. E eu vou te dizer que para o pessoal que nos acompanha aqui, pelo menos os de Dáquila, vão se lembrar aí de um período que se fala em Dáquila, né, que é cíclico. Para Sim, Dáquila, inclusive, assim, essa narrativa do aquecimento global, né, como de origem antropogênica, né, é somente a ação do ser humano, é somente a ação do ser humano. Existem pesquisas e Dáquila tem trabalhado nesse sentido, de entender assim, olha, a gente viveria isso de uma forma ou de outra, porque o sistema Terra ele passa por períodos de transição mesmo, de reciclagem mesmo. Mas, exatamente. Isso é assim, é só. Para você entender isso, observa a natureza. sim. A natureza é assim, desde o micro até o macro. O que não quer dizer, e me perdoe te Esse interromper, mas universo vai tem. acabar um dia. Sim, sim, sim. O que não quer dizer, Cecília, que a gente vai ter que voltar para o segundo anel. O segundo anel é um conceito aí bem didático, né? Tá ligado à morte, a Eu gente não entra sei, eu nessa nem pauta em sei o outro que momento. é. Eu nem sei o que é, mas pelo jeito tá casando, né? Eu nem sei Muito, do que se muito, trata. muito. Não é necessariamente ir para o segundo anel. Mas esses ciclos, eles necessariamente vão acontecendo, assim como os nossos ciclos vibratórios também. Agora, você me fez uma proposta da gente entrar de sola no futuro, e se você quiser, estou junto com É, você. primeira coisa, a gente fala o futuro, o passado, né? O tempo não existe. Acho que é uma coisa que a gente pode até falar depois também, se você quiser. Mas é uma Eu ilusão. acho que se O a gente for tempo. falar disso depois, nós vamos virar a noite fazendo live hoje. Não, você que sabe. Mas assim, o tempo ele é uma ilusão. Mas assim, é, eles estão. Eles, tá, YouTube? Eles, a voz da minha cabeça, essas coisas aí. É ilusão minha isso aqui também. É fantasia, fantasia. Eu vou contar uma história aqui, né? Vou fantasiar. Vocês podem perceber que eles estão preparando o mundo inteiro para isso acontecer. Isso vai acontecer. Eles estão fazendo programação preditiva em filmes, cada vez tem mais filmes falando de catástrofes. Inclusive, eu estava vendo um filme muito ruim, que é aquele filme Eternos da. Um monte de gente pediu para eu assistir Nossa, esse filme. O filme é não gostei horrível, mas também. assim, o fim é exatamente. O que acontece no fim? Eu vou dar um spoiler aqui. Sai um ser que é um criador de onde? De dentro da Terra. É o Inversão. Só que no filme, os Eternos eles conseguem parar essa destruição da Terra. Que é isso que você está falando, essa ilusão. E eles são punidos por um ser maior, que tem um conhecimento maior. Eles vão ser punidos por terem feito isso. Quer dizer, eles foram pelo sentimento, não foram pelo andamento certo das coisas. Com certeza vai ter grandes consequências. Mas eles já estão avisando, isso que eu estou querendo dizer, por Hollywood, que vai acontecer uma coisa assim, uma catástrofe. E não tem lugar para todo mundo na Arca de Noé. E eu também nem quero meu lugar na Arca de Noé, tá? Obrigado. Mas assim, esse pessoal da elite, eles acreditam na própria ilusão que eles criaram. Eles pensam realmente que eles são
o ápice da história, o ápice do universo, eles acreditam nisso. Eu não sei se o poder, o dinheiro, essa questão deles terem basicamente todas as riquezas do mundo na mão de poucas famílias, né? Isso aí que sobe na cabeça mesmo do cara. E eu tenho a ideia de que muitos desses caras, nos anos 80, 70, 80, para cá, ou anteriormente já, os caras acordam de manhã e falam, meu, eu não quero morrer. Tudo isso que está sendo desenvolvido, transhumanismo, robótica, tudo isso é para aumentar a vida. Inteligência artificial, você acha que está Inteligência nesse rol também? artificial. Existem dois tipos de estudo para prolongar a vida. Realmente entender. Eles já entenderam que o tempo não existe. Que o processo do envelhecimento é uma doença. Não tem nada a ver com o tempo. Exatamente. A gente fez uma live sobre isso há um É mês uma atrás. doença. Isso pode ser parado. Eles já perceberam isso. E o tempo ele não existe. As pessoas confundem envelhecimento com o tempo. Mas assim, nós fomos programados pelos deuses para nos autodestruirmos. Isso está nos nossos genes. A partir dos 40 anos, isso começa a ser. Essa programação, a nossa genética, ela solta essa programação. Então, eles estão tentando interromper isso de duas formas para viver eternamente. Por causa que eles sabem que vai acontecer tudo isso, e eles vão tentar mudar de planeta, vão tentar fazer uma série de coisas para viver eternamente. Mas eles tentam parar de duas formas. A primeira é na questão genética. Eles querem descobrir onde está o problema, eles ficam lá testando rato, testando macaco, tal, para ver se eles conseguem interromper isso. E a outra linha acredita que dá para transferir a mente, tudo que nós somos, para uma máquina. Então são duas linhas que eu acho as duas absurdas. Eu acho as duas linhas assim de uma loucura imensa, tá? Mas eles têm, assim, todo o investimento da vida deles está sendo para isso. Outro dia saiu uma notícia de um milionário americano, de 40 e poucos anos, que ele está tentando voltar a ter 18 anos, mas fisicamente. Um canadense, né? Exatamente. Eles estão fazendo testes a toda hora disso. Eles querem viver eternamente. Esse é o desejo. Eles não acreditam em outras dimensões. Eles acreditam, né, nesse próprio mundo que eles criaram aí, de ceticismo, de ateísmo. Alguns deles têm a religião do cramunhão, né? E tal. Então, assim, beleza. Sobre o futuro, então, eles sabem que não tem lugar para todo mundo nessa arca, ou seja, que vai levar ou essa elite para fora da Terra, numa nave, seria uma arca. Não tem lugar para todo mundo. Ou na própria Terra, nos bunkers, sobreviver por ali. Eu acho que eles têm várias ideias sobre como sobreviver, mas eles precisam esperar o evento chegar mais próximo para saber o que eles vão fazer. Então eles estão tirando para todo lado. É nave para fora da Terra, é bunker e tal. Tá tudo mais ou menos já esquematizado. Não tem lugar para todo mundo. Então não pode espalhar isso para a população para não causar pânico, certo? Só de forma subliminar, né? Eles já planejam a próxima humanidade. Na próxima humanidade, eles não querem tantas pessoas. Olha, é só você ler as Pedras Guias da Geórgia. É um mundo de elite, de uma vida de gozo e sabe, de alegria, de drogas e sei lá, né? Uma vida de satisfação, né? De alegrias momentâneas, sem essa multidão de escravo fedido, né? Que eles olham para as pessoas enchendo hospitais, imagina que coisa nojenta. Para que isso daí? Né? Tem um negócio mais limpo, que é o robô humanoide. Entende? É o mais forte. Mas eu acho que eles não pensaram direito sobre essa questão ainda. Não. Porque isso vai se voltar contra eles. Eles não E aí pensaram os direito. filmes hollywoodianos vão se confirmar, né? Exatamente. Eles não. Eu tô falando do futuro. Eles já sabem do grande cataclismo. Eles já se preparam há muito, muito tempo. Eles até proíbem que as pessoas falem disso, né? Acham perigoso.
Hoje eles até estão deixando que é propaganda do que vai acontecer. Eles já estão falando do Great Reset. Então, provavelmente, nós vamos ter, antes disso, uma eliminação grande de pessoas. Essa elite é maluca, né, cara? E essa elite também, em algum grau, ela é massa de manobra também de uma elite ainda maior, né? Pelo menos assim, as Exatamente. histórias que se contam, né? Não estou Que dizendo tem que isso é algo verdade, maior mas ainda é uma por trás história. disso. Exatamente, Nós estamos exatamente. lidando assim, nossa São fantasia não laranjas. está tão longe ainda, né? São Mas aqui, ó, laranjas o Marco também. Antônio Silva, ó, se não tiver puxa-saco, não tem graça. É o seguinte, pensa o seguinte, quando terminou a Outra Humanidade, eles perderam todo o conforto. A elite que está hoje é a mesma da Outra Humanidade. Quando teve o cataclismo, eles perderam todo o conforto. Porque o conforto, ele é gerado, ele é construído com grande população, construindo conforto para eles. Tem que ter muito escravo, construindo um conforto infinito para eles. Produzindo nos campos, eles precisam disso, né, de muita gente trabalhando. Só que é muito melhor você ter um robô humanoide, né, eu acho que eles pensam assim, mais forte e tal, do que pessoas. Eu acho que eles já chegaram a essa conclusão. Só que não vai dar muito certo isso aí, não. É para se pensar nessas horas, sabe que eu me lembro Eles muito? vão precisar, para manter o conforto dele, para quem não entendeu ainda, para manter esse conforto, eles precisam de escravos. Os escravos vão ser esses robôs que eles estão desenvolvendo, com inteligência artificial, etc, etc. Enquanto você fala que eu acabo me lembrando do Rafael Hungria, com a palavra dele. Que ele fala que existe uma parceria com 49 raças. E, na verdade, só me ressona essa possibilidade que exista alguma coisa maior mesmo, não para frear esse processo, porque eu concordo com você, ele é cíclico mesmo, mas que a humanidade como um todo possa aprender alguma coisa com isso, entende? Porque Como um sendo todo, substituído por cybers ou não, fato é que ao longo dos milênios, o que se estabelece é isso, né? Uma elite que sim, é não é uma sempre a elite mesma coisa. terrena, não é uma elite terrestre, Não. uma horda de atendimento, escravos. A grande maioria passa por essa vida toda sem jamais entender essa possibilidade, né? De tão Nem bem. fechado. Cara, isso que a gente está falando é para uma bolha muito pequena. Tem gente que não Muito, vai entender nunca o que a gente está falando. muito. Essa galera que acompanha a gente aqui, não posso afirmar 100%, porque eu não estou vendo 100% das pessoas que estão ao vivo, mas é uma galera que estuda, pesquisa e gosta Sim, desse o meu tipo de canal temática. também. Só estudo e Então, pesquisa. dá gosto poder Dá. conversar entre os nossos, Muito, entende? E muito, sentir que não é muito alto o sozinho. nível do chat. Sentir que não é sozinho, entende? Bom, E é isso. O que vai acontecer é muito fácil de prever. Tá na cara de todo mundo. Ó, tem gente falando, parece tal filme. É claro, isso chama programação preditiva. Nós estamos sendo programados para isso acontecer. Que bicho, eu quando recebi. começar as tribulações, você vai entrar em choque, mas não é um choque tão grande. Você sabe que Para isso hoje que serve a mesmo programação. eu vi um vídeo do governo americano. Deixa eu tentar lembrar, porque eu acho até que o cara tá no chat, é do Marcos, do Marco. E o vídeo, ele acha que é de 2011, é do governo americano e ele fala sobre catástrofe. O vídeo é de deixar a gente de cabelo em pé. Eu vou te mandar ele inbox depois que a gente terminar aqui, André. Provavelmente você já viu. Mas ele fala assim: olha, esteja prevenido, porque uma catástrofe pode acontecer. E a cena é horrível, porque é uma família dentro de casa. De repente, é como se um evento externo acontecesse. A mãe começa a capotar para trás, o filho começa a capotar para trás. E falou: como que. Eu estava falando isso com meu marido, como é que normalizaram isso a ponto de sair um vídeo ligado ao governo, eu não digo afirmando, mas legitimando esse tipo de fato, sabe? Porque Horrível, né? sai do evento hollywoodiano, sai do evento do livro, sai da ficção e te trata nesse tipo de. O que mais me incomodou nesse vídeo, né? O quanto somos vulneráveis, assim. Vai acontecer e
você que se previna, assim, mas a prevenção é uma malinha de mão, de pano, que o cara pega e você fala assim, eles estão me contando que isso vai acontecer, eles estão me contando que não há... foi o Marco Palvão, inclusive, foi um vídeo que eu vi no Story, é do FEMA dos Estados Unidos de 2011. Obrigada, Marco. Então, eles estão me dizendo que isso vai acontecer, eles estão dizendo que isso vai acontecer em algum momento, eles estão dizendo que eu sou absolutamente vulnerável e eu que pegue a minha sacolinha. Uma sacolinha de Sim. pano, meu O amigo. FEMA foi criado para isso, é um órgão do governo Exatamente. americano. Eles têm Obrigada aí, caixões para Marco. todos os lados, é uma coisa horrível. É. Deixo vocês com essa reflexão. Estamos chegando aqui, André, pode acreditar? São 21h35 para mim, 22h35 para você. Eu acho que essa é a live mais longa que eu fiz, Léo, talvez. Olha, e eu Que eu tenho tô a sensação... acostumado a fazer live de 2 horas, para mim é Não, fichinha. sabe que quando a gente começou esse troço das lives, né, que é uma novidade pra gente, a gente falou assim, nós vamos fazer lives assim, 1 hora de prazo. Pegou, pá, conteúdo. Mas quem gosta de live gosta de longa, viu? Porque Pois as é. pessoas assistem, se entretêm, assistem, sei lá, fazendo alguma coisa em casa. E participam, né? Vão E deixando assim participam. comentários. É muito interessante isso. E eu tô Gosto de tentando programas aprender nesse longos. mundo. A gente pensa, vai querer só meia horinha. Não, quem gosta de live gosta de... Vamos ver se o papo tiver bom, né? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça, terça-feira às 20h30, estarei aqui com a live sobre a Tartária. Uma live importantíssima aqui no canal. Uma live que vai marcar a época aqui no canal André DPR. Então, nesse vídeo aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Até terça-feira, valeu!